Assim como no Amazonas, os estados e cidades que apresentaram proposta, a grande maioria, quase totalidade, se comprometeram a bancar, se fosse necessário bancar. E aí que entra a comissão, a subcomissão. Aí que o dinheiro público vai, aí que nós temos que fiscalizar agora. O que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, e o que pode se repetir, é que a premência do tempo, né, a exigência do tempo, faça com que o rito legal, o rito que a lei exige, não vai ser seguido. A licitação deixa de ser realizada, os contratos são feitos diretamente. Aconteceu demais nos Jogos Pan-Americanos. Isso foi um festival. O senhor teme que isso aconteça também para 2014? Eu tenho bastante preocupações com isso, não há dúvida. Eu ainda não vi uma ação que dê segurança a quem esteja acompanhando de perto, né, o desenvolvimento da organização da Copa de 2014. E só se tiver isso, né, sendo, digamos assim, conhecido apenas de um público, né, muito restrito. Eu acho que eu não leio na imprensa, não recebo nenhum comunicado oficial. O ministro dos Esportes, que vai constantemente à Câmara Federal, nunca pôde nos dizer com segurança o que ia acontecer aqui ou lá. Vamos aguardar a escolha da sede e das subsedes. Nós estamos nesse compasso. Agora, há também uma comissão de turismo e desporto, uma subcomissão de turismo e desporto nesse processo todo, não há? Não. A comissão de turismo e desporto, Vanderlei, ela tem uma subcomissão instalada desde o ano passado, que foi por sugestão minha, mas, infelizmente, eu não faço parte dessa subcomissão porque não sou o presidente nem o relator, porque, obviamente, não gostariam que eu fosse. Mas, infelizmente, não se reuniu nenhuma vez, absolutamente, não andou, não fez absolutamente nada. Acho que eu já nem perdi tempo de pedir uma outra subcomissão na Comissão de Turismo e Desporto. Por isso que eu vi com bastante alento, né, que tenho proposto, e não fui eu que propus na própria comissão que eu presido, foi o deputado Paulo Ratz, do Rio de Janeiro, que propôs uma subcomissão para acompanhar os gastos do governo federal para a realização da Copa de 2014. Entendi. Na medida em que os recursos forem liberados, em algum momento o recurso será liberado. Então, como o senhor disse, libera o recurso e aí entra em ação a subcomissão para acompanhar o que é que vão fazer com o dinheiro. É assim que funciona. Nos mais diversos estados, cada deputado vai cuidar do seu estado, é assim, não? Não, a ideia é fazer audiências públicas fora de Brasília, né, e fazer o acompanhamento em loco. Os deputados estão muito interessados, porque tem deputados de vários estados e querem estar presente, digamos assim, na hora em que alguma coisa acontecer. Porque serão também chamados à responsabilidade se não fizerem nada. Então, a ideia da subcomissão é realizar audiências públicas no Estado, além do acompanhamento que é possível ser feito através de um órgão que chama CIAF, que é um sistema integrado de transparência dos gastos federais. Dá para acompanhar todos os gastos destinados àquilo que já está previsto para se gastar na realização da Copa de 2014. E tem mais um acompanhamento, Vanderlei, que precisa de ser dito. Também, quando foram aceitas as condições para sediar a Copa, a FIFA exige mudanças na legislação do nosso país. Mudanças que permitam, por exemplo, que vários cidadãos entrem no Brasil para trabalhar sem nenhum visto, que equipamentos que sejam destinados à Copa também liberados, sem visto de trabalho. Enfim, são mudanças que mexem, né, com o sistema de legislação, e o Congresso Nacional é que tem que aprová-los. Então, acho que até por isso também é importante que nós estejamos na outra ponta, de um lado fiscalizando, cumprindo nosso papel, e do outro lado também acompanhando as mudanças na legislação. O senhor tem sido muito crítico com relação à gestão da CBF. Há quantos anos? Ao ano que vem, Vanderlei, a CPI vai completar 10 anos da sua finalização. E desde então, o que nós temos feito, não é fazer crítica, o que nós temos feito é trabalhado dentro do meu pequeno limite, né, de ação, diante de um poder tão grande que tem a CBF hoje,
para que a realidade do futebol brasileiro, da estrutura, da cultura do futebol brasileiro, da administração do futebol brasileiro mude. E porque o que nós conseguimos de avanço, o pouco avanço que nós conseguimos, que foi o Estatuto do Torcedor, a lei de moralização, a inibição dos crimes e irregularidades constatados na CPI, isso foi um avanço, mas o avanço maior é nós virarmos essa página triste da história do futebol brasileiro, que trouxe à grande maioria dos clubes brasileiros dívidas impagáveis, né, apesar de vários planos do governo de socorrer, fez um êxodo enorme de jogadores brasileiros, cada vez mais jovens, indo para o exterior, uma irresponsabilidade total sobre os gastos desses clubes, totalmente, ninguém se responsabiliza por isso, pelas dívidas, pelos gastos escandalosos, e uma falta de renovação, de profissionalização, de transparência, que hoje esse é o retrato do futebol brasileiro, com pequenos avanços em alguns clubes que são as exceções que confirmam a regra e que poderiam servir de exemplo, mas que ainda não têm força suficiente para mudar essa realidade, que é comandada por uma estrutura arcaica, quase que feudal, por um presidente que se auto-governa, digamos assim, e acha que não tem que prestar contas a ninguém, apesar de estar de posse de um monopólio, Wanderley, essa tem sido a minha tônica. A CBF sobrevive do monopólio que ela tem da seleção brasileira. Foi concedido isso a ela. A seleção brasileira não pertence a ela. E esse monopólio é que dá a ela o poder de vender